Você já parou para pensar que o espanhol que realmente importa não está só nos livros ou nas salas de aulas, mas nas conversas do cotidiano, nas ruas, nos cafés e nas casas dos primos hispânicos? É exatamente isso que vamos explorar aqui. O espanhol real, vivo, aquele que as pessoas usam todos os dias para trabalhar, se divertir, fazer amigos e resolver problemas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol do Dia a Dia. Aqui é o Primo Jimmy. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e com fluência de verdade, beleza? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um contexto de frases de negociação, beleza? Vamos começar desde o início de uma negociação até um fechamento, beleza? Então vamos lá. Buenos días. Gracias por tu tiempo. Buenos días. Gracias por tu tempo. Bom dia, obrigado pelo seu tempo, tá? Pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário da reunião, tá? Independentemente se fosse presencial, tá? Se você se encontrar com a pessoa ou se fosse uma reunião online, beleza? Buenos días, buenas tardes ou buenas noches, tá? Y gracias é obrigado, tá? Próximo. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo. Espero que possamos chegar a um bom acordo, tá? Aqui, essa letra aqui, que são dois L's, se chama ED, tá? Nós chamamos de ED. E a letra ED, tá? Letra ED tem um som muito parecido ao Y, tá bom? Porém, em algumas regiões hispânicas, tem lugares onde se fala como um som de I mesmo, sabe? Como se fosse iegar, tá? Ou como se fosse um J do português, tá? Porque o J em espanhol é diferente, tá? Mas o J do português seria chegar, por exemplo, certo? Então, e tem outros lugares que se falam como se fosse um SH, por exemplo, chegar, tá? Pode ser como se fosse um SH ou um X do português, tá? Chegar, beleza? Se a gente fosse ler essa palavra aqui do jeito que está, por exemplo, você fala chegar, você escreve com CH-E e fala chegar. Porém, nós, se a gente for ler isso do jeito que está, a gente vai falar chegar, porque para nós, CH tem um som mais de C mesmo, tá? Chegar, che, tá bom? Em espanhol, a combinação de SH não é muito comum, tá bom? Então, não é muito comum falar, por exemplo, chegar. Porque falar chegar tem um som como se fosse um SH, na verdade. É que nem shampoo. Shampoo tem o som de SH. É por isso que na maioria das regiões a gente fala shampoo, tá? E não shampoo, que nem se fala aqui ou nos Estados Unidos, tá? Em inglês, pelo fato de ser SH, se fala esse shampoo, tá? Então, para nós não. É mais comum falar che, chi, cho, chu, beleza? Se fosse o CH, tá? Menos em algumas regiões da Argentina, tá? Que se fala como se fosse, lá sim se fala como se fosse um SH ou um X, né? Shampoo, chegar, tá bom? Próximo, quisiera escuchar tu opinião primeiro. Quisiera escuchar tu opinião primeiro, tá? Gostaria de ouvir sua opinião primeiro. Em espanhol, você nunca vai encontrar uma vogal com tio, beleza? Em espanhol não tem esse tipo de acentuação no nosso alfabeto, tá bom? Aqui a palavra tanto escuchar, se você traduz escuchar, seria escutar, beleza? Escutar do português seria escuchar em espanhol, tá vendo? Aqui falei CH, escuchar, beleza? Escuchar. Agora, se você for traduzir literalmente ouvir, seria oír, tá? A gente tem esses dois significados, interpretações das palavras, tanto escutar quanto ouvir. E é a mesma do português, tá? Ouvir é num sentido mais amplo. Você ouve tudo. Você está me ouvindo agora, mas você pode talvez estar fazendo outra coisa. Você também pode estar ouvindo o barulho do cachorro, do vizinho, dos carros, das motos. Então, você está ouvindo tudo em geral. Agora, escutar, se você está prestando atenção ao que estou falando agora, você está me escutando, literalmente, porque você está concentrado, você está focado aqui nessa conversa, nessa aula. Então, a gente costuma usar a palavra escutar, tá? Escuchar. Enquanto no português, pelo menos aqui no Brasil, você costuma usar ouvir, tá bom? O significado, a interpretação das palavras são as mesmas, beleza? Só o uso que eu
é diferente, tá bom? Quando você está começando e precisa traduzir os seus pensamentos para o espanhol, essa palavra aqui, gostaria, em espanhol seria gustaría, tá bom? Gustaría. Então, falar gostaria escuchar não seria correto. Você precisaria colocar me gustaría escuchar, tá? Nesse caso, aí sim seria correto. Me gustaría escuchar, tá? Ambas formas, tanto me gustaría quanto quisiera, ambas formas são muito comuns de usar, tá? Porém, uma é mais direta que a outra. Por exemplo, quisiera tem uma intenção mais direta. Eu quero. Agora, me gustaría tem uma intenção mais hipotética, de desejo mesmo, beleza? Então, próximo. Estoy aquí para hablar sobre la propuesta. Estoy aquí para hablar sobre la propuesta, tá? Estou aqui para falar sobre a proposta. Tá? Aqui a tradução está literal e está correta, tá bom? Que opinas desta ideia? Que opinas desta ideia? O que você acha dessa ideia? Em espanhol, as perguntas na escrita, elas precisam, você precisa escrever, você precisa colocar a pontuação, o ponto de interrogação no começo da pergunta também, tá bom? A diferença do português que você só coloca no final, em espanhol, na escrita, você precisa colocar o ponto de interrogação, tá? Principalmente num contexto de negociação que é formal, tá? Ainda mais, por exemplo, se você for entrar em contato através de um e-mail, tá bom? Você precisa colocar o ponto de interrogação no começo da pergunta, beleza? Então, próximo. Esto es lo que proponemos. Esto es lo que proponemos, tá? Isso é o que propomos. Aqui está em plural, porque supondo que você está representando uma empresa. Então, uma empresa tem mais de uma pessoa. Então, você fala por todos, por assim dizer. Então, proponemos, que seria propomos. Agora, se é só você, tá? Então, seria esto es lo que propongo. Esto es lo que propongo. Tá? Que seria em singular e conjugado para o sujeito eu, tá? Esto es lo que propongo, beleza? Nuestra solución es práctica y eficiente. Nuestra solución es práctica y eficiente. Nossa solução é prática e eficiente, tá bom? Aqui a tradução é literal e está correta, tá bom? Por que eu sempre falo isso? Porque nem sempre as traduções são literais. Pode até ter as palavras literais, tá bom? A tradução literal, porém não soa natural, tá? Muitas vezes a tradução literal não é do jeito certo. Beleza? Então, fica com esse negócio na cabeça, tá? Lembre-se sempre disso, que nem sempre a tradução literal é a correta, tá bom? De entender, as pessoas de fato sim podem entender, tá bom? Quando você usa palavras literais, tá? Então, até aí não tem problema, porque qual que é o principal objetivo de se comunicar? É que a pessoa possa entender, tá bom? Então, no começo, no início da jornada, tá tudo bem você traduzir tudo do jeito literal se você não sabe. Mas com o tempo, você precisa saber que nem sempre a tradução literal é a mais natural, é a mais comum, beleza? Então vamos continuar. Creemos que esto puede ser beneficioso para ambos. Creemos que esto puede ser beneficioso para ambos, tá? Acreditamos que isso pode ser benéfico para ambos, tá bom? Nos gustaría saber si estás de acuerdo. Nos gustaría saber si estás de acuerdo. Gostaríamos de saber se você está de acordo, tá bom? A gente, em espanhol, repara que a gente está usando o mesmo verbo. Tá? Gostar. Gostar em português, gustar em espanhol, tá? Mas a conjugação é diferente. Aqui, ambas estão para o plural, certo? Gostaríamos e nós usamos nos gustaría. Se fosse eu, simplesmente em português seria gostaria, tá? Se fosse em espanhol seria me gustaría, tá? Em questão do verbo gostar, a gente vai usar o pronome, tá? Seja me, o pronome de eu, seja nós, o pronome de nosotros, tá bom? Um detalhe que não mencionei anteriormente, nem nesse caso aqui, é que essas frases aqui estão em modo informal. Porque, repara, nos gustaría saber si estás de acuerdo. De fato é educado, tá? Nos gustaría saber si estás de acuerdo. É uma frase educada. Mas o fato de estar escrito estás, tá? Dá um tom informal.
Como que a gente fala de um jeito formal? A gente fala desse jeito aqui. Nos gostaria saber se está de acordo. Que engraçado. Um simples S muda a formalidade. Nesse caso aqui, tá? Não é em todos os casos. Mas aqui, o fato de tirar o S muda o tom a mais formal, tá bom? Próximo. ¿Há algo que te gostaria ajustar? ¿Há algo que te gostaria ajustar? Há algo que você gostaria de ajustar? Repara aqui que a palavra é a mesma. Está literalmente escrita da mesma forma. Porém, letra J, em espanhol, a gente fala, ou conhece, ou chama de J. Se escreve igual, beleza? J, a gente escreve da mesma forma que você escreve. J-O-T-A, beleza? Porém, palavras que tem J, a gente fala de J. J. Nós falamos de J. E J tem esse som de garganta gutural que se fala. Então, J-U seria Ju. Muito parecido quando você tem palavras com R em português. Então, para nós aqui se fala ajustar, beleza? A mesma escrita, porém a fala é diferente, ajustar, tá bom? E aqui, ó, por exemplo, eu falei que nem sempre palavras quando você tira o S, tira a informalidade e dá um tom formal. Aqui não tem o S, mas vou te mostrar o ajuste, tá? Há algo que te gostaria ajustar? Tem um tom informal. Como que eu mudo para um tom mais formal? Desse jeito aqui. Há algo que lhe gostaria ajustar? O fato de trocar o T por le muda o tom da frase para um jeito mais formal. Há algo que lhe gostaria ajustar? Além de educado, a frase fica mais formal. Beleza? Entendo tu preocupação. Entendo a sua preocupação. Em espanhol é bem mais fácil a fala, porque tem menos som nasal. Por exemplo, você tem C cedilha. Em espanhol não tem C cedilha no alfabeto. Em espanhol, que nem eu já falei anteriormente, vogais não tem tio, então não tem som nasal. Repito, espanhol, a fala é bem mais fácil, na verdade, que no português. Porque a gente que fala espanhol e aprende português sempre tem a dificuldade dos sons nasais. Não todo mundo, tá? Mas muitos de nós temos essa dificuldade do som nasal e da acentuação, tá? Que dependendo do acento, a vogal muda, tá? Se for circunflexo, se for agudo, tá? Se for grave. Então, em espanhol, a fonética é bem mais fácil, tá bom? Eu vou te ajudar a você ficar fluente, beleza? Então vamos continuar. Podemos ser flexibles en este punto? Podemos ser flexibles en este punto? Podemos ser flexíveis nesse ponto, tá bom? ¿Qué podemos hacer para que esto funcione mejor? ¿Qué podemos hacer para que esto funcione mejor? ¿O qué podemos fazer para que isso funcione melhor? Próximo. Queremos entender mejor tus necesidades. Queremos entender mejor tus necesidades. Queremos entender melhor suas necessidades, tá bom? Em espanhol, o S, o som do S, sempre vai ter som de S, tá bom? Nunca vai mudar. Por exemplo, se você fosse ler essa palavra do jeito que está, você ia falar necessidades, certo? Pelo fato que o S está entre duas vogais. Em espanhol, não acontece isso, tá? Em espanhol, sempre vai ter som de S, nunca vai mudar, independentemente se estiver entre vogais ou não, tá bom? Então, para nós, é necessidades. Do mesmo jeito como se tivessem dois S's, tá? Então, lembre-se em espanhol, faz de conta que em espanhol tem dois S's na hora de pronunciar, na hora de falar, tá bom? Só faz de conta, tá? Quando for escrever, nunca coloca dois S's, que em espanhol não tem dois S's junto, tá bom? Só um S. Mas quando você for falar, faz de conta que tem dois S's para você falar sempre do jeito certo, beleza? Próximo, podemos encontrar um ponto em comum. Podemos encontrar um ponto em comum, tá? Podemos encontrar um ponto em comum, beleza? Creo que podemos cerrar el acuerdo. Creo que podemos cerrar el acuerdo. Acho que podemos fechar o acordo, tá bom? Cerrar é fechar, tá? E creer é achar, beleza? Solo necesitamos tu aprovação para começar. Solo necesitamos tu aprovação para começar, tá? Só precisamos da sua aprovação para começar, beleza? Voy a enviar un resumen con todos los detalles. Voy a enviar un resumen con todos los detalles, tá? Vou enviar um resumo com todos os detalhes, beleza? Em espanhol, não tem a combinação de letras L e H, tá? Não tem esse le, tá bom? Gracias por confiar em nosotros. Gracias por confiar em nosotros. Obrigado por confiar em nós, tá bom? Se fosse só você, seria gracias por confiar em mim.
tá bom? Gracias por confiar en mí. Estamos emocionados por empezar este proyecto. Estamos emocionados por empezar este proyecto, tá bom? Estamos empolgados para começar este projeto, tá bom? Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto. Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto, tá? Se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato, beleza? Dude é a conjugação do verbo dudar, tá? Que seria duvidar em português, tá bom? Então, essas foram as nossas 21 frases em um contexto de negociação. E me conta nos comentários o que você achou. Você já tinha ouvido alguma dessas frases? Você sabia como usar alguma dessas? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreve nos comentários, conversa comigo. Eu gostaria muito de te conhecer, de te entender, tá bom? Para eu poder te trazer um conteúdo sempre adequado a você, tá bom? Um conteúdo apropriado para você, beleza? Então, para isso, você precisa escrever, conversar comigo, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.